de Marcos, no capítulo de número 5. Eu vou começar lendo do verso 24 até o verso 34. Você pode ficar sentado como você está. O texto bíblico diz assim: Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Meus queridos, eu preciso, antes de nós começarmos a pensar juntos nesse texto bíblico, eu preciso avisar a você algumas coisas, pelo menos 2 ou 3 informações, para que você se assente e compreenda aquilo que Deus quer falar conosco. Primeira informação: este milagre que Jesus realizou com esta mulher está registrado nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos trazem este registro, este evento, este acontecimento de Jesus de Nazaré. Mas não apenas isso. Este milagre, ele acontece entrelaçado com o milagre da filha de Jairo. Se você viu aí no seu texto, antes de esta mulher chegar, Jairo havia chegado a Jesus. No versículo de número 21 do capítulo 5 diz: Jesus, tendo voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e estava junto do mar, e eis que chegou a ele um dos principais das sinagogas, chamado Jairo. Jairo vai lá porque a filha de Jairo está doente. Nós começamos a ler o texto no versículo 24, dizendo assim: Jesus foi com ele. Com ele quem? Jairo. Jesus então vai para a casa de Jairo, mas antes de chegar na casa de Jairo, ele tem um encontro com essa mulher. Então esses 2 milagres estão entrelaçados, e eles estão entrelaçados nos 3 evangelhos. Também é contado da mesma forma. Ocorre que nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, nós só temos este milagre que é assim, não tem mais nenhum outro. Não tem nenhum outro milagre que é assim, entrelaçado igual a esse. Começa com um, vem um do meio, depois termina na origem, de como foi que começou. Somente
estes dois são assim. Quando as Sagradas Escrituras informam isso para nós precisamos abrir os olhos, porque Deus tem alguma coisa a nos dizer. Então, esta é a informação primeira. Segunda informação, que é muito importante que você compreenda isso. Esses dois milagres, eles dizem respeito à fé. Observe bem, no versículo de número 23 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós lemos assim: e insistentemente lhe suplicou, isso é Jairo, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Isso é fé. É uma manifestação de fé de parte de Jairo. Ele vai ao encontro de Jesus e diz: Jesus, vamos lá, porque eu sei que o Senhor pode curar. Mas também no versículo de número 28, nós vemos uma manifestação de fé no registro que Marcos deixa aqui no verso de número 28. Ele diz assim: porque dizia, agora já é a mulher, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E o próprio Jesus, ele reconhece que há fé nesse registro, nesse fato que está acontecendo. No verso de número 34, o texto diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Então Jesus reconhece que estamos lidando com fé. E ainda no verso de número 36, Jesus agora para Jairo, Jesus diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Ele deu uma balançada, porque no começo, conforme nós lemos, no verso de número 23, ele manifesta a fé. Ocorre que nesta hora aqui, onde nós lemos, chegou alguém vindo da casa dele e disse: olha, tua filha morreu. E aí Jesus percebeu que ele balançou um pouco. Jesus diz: olha, não temas, crê somente, aquela fé que você me demonstrou lá, vamos embora que vai resolver. Então, ou seja, nós estamos nos dois milagres, nós estamos lidando com a fé. Amém? Porém, hoje nós só vamos parar para pensar um pouco a respeito da mulher e não de Jairo. Eu só estou falando isso para mostrar aos irmãos que esses milagres estão entrelaçados, que têm ensinamentos de ambos os lados, mas que hoje nós vamos ver a respeito desta mulher. Então esta é a segunda informação que você precisa ter no seu coração enquanto você vai ouvindo o sermão. A terceira informação que você precisa ter, e aí eu quero pedir desculpa ao pastor, se porventura mexer com a sua cabeça aquilo que nós vamos falar, depois o pastor está aí com vocês, ele resolve. Mas o que eu quero dizer para você é, possivelmente você vai ouvir eu dizer uma coisa a respeito desse texto, que é um texto muito conhecido, mas que você nunca ouviu falar dessa forma. Eu vou dizer algo para você e você vai ficar meio preocupado ou preocupada. Será que o André está certo mesmo? É isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Se você tiver essa dúvida, essa crise, eu sugiro a você que fique quieto, ouça o sermão, preste atenção naquilo que vai ser pregado, e no final do sermão você volta a avaliar de novo se está certo ou não. Amém? Quando chegar na hora eu digo para você. Por último, nós vamos ficar presos nesse texto, em Marcos capítulo 5, versos de 24 até o verso de número 34. Eu devo sair daqui duas ocasiões. Eu vou sair quando for no Evangelho de Lucas, mas aí eu vou estar informando a você, vou estar lendo, e vou sair também no próprio Evangelho de Marcos, mas vou estar dizendo para você: olha, nós vamos no capítulo tal de Marcos, se você quiser acompanhar, acompanhe, de todo modo eu estarei lendo para você. Amém? Amém. Pronto. Então eu acredito que você está preparado para ouvir o sermão. Não comecei a pregar ainda não, estou só avisando a você como é que são as circunstâncias, como é que é o panorama.
Então vamos lá, vamos iniciar o nosso sermão então. Vamos iniciar com a manifestação de fé desta mulher. Nós estamos falando a respeito de fé. O tema do nosso sermão é a fé que agrada a Deus. Então, se é a fé que agrada a Deus, que nós estamos refletindo e pensando sobre isso, vamos ver a manifestação de fé desta mulher. A manifestação de fé dela está registrada no verso de número 28. O verso de número 28 diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Pronto, essa é a manifestação de fé desta mulher. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E aí eu já vou pedir, porque eu já avisei a você antecipadamente e chegou a hora que você pode reagir de uma forma estranha com aquilo que eu vou falar. Você possivelmente nunca ouviu isso. Eu quero dizer para você o seguinte: a manifestação de fé desta mulher está errada. A manifestação dela é antibíblica. A manifestação de fé dela não tem amparo na palavra de Deus. Amém? Eu sei que você está assustado com isso, que você sempre deve ter ouvido falar que aí que está, e eu estou dizendo a você que essa manifestação de fé dela não tem amparo bíblico. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. É uma manifestação de fé impessoal. Ela quer tocar em alguém, não quer conversar com esse alguém, ela não quer ter um relacionamento estreito com esse alguém, ela quer apenas tocar na veste desse alguém. Esta não é uma fé bíblica. E o que é que mostra para nós, o que é que fundamenta isso para nós? Primeiro, na própria declaração, ela quer só tocar, não quer conversar, não quer saber quem é, não quer ter um relacionamento com ele, quer apenas tocar, ser curado e ir embora. Não é este tipo de fé que Jesus quer que eu e você tenhamos. Segunda coisa que este texto diz para nós, observe o que diz o verso de número 27. O verso de número 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. O que Marcos nos informa? Marcos nos informa que esta mulher estava procurando por Jesus apenas por causa da fama de Jesus de Nazaré. Ocorre que Jesus de Nazaré não veio na terra à procura de fama. Jesus não é um superstar. Jesus não é um ídolo. Não é isso. Jesus não é uma estrela. Jesus não veio aqui para a terra dar espetáculo. Então ela estava procurando Jesus porque alguém falou que Jesus era famoso. E um outro detalhe, ela não viu nada. O texto bíblico diz que ela ouviu. O verso 27 diz isso: tendo ouvido a fama de Jesus. Ela nunca esteve com Jesus, ela nunca conversou com Jesus, ela nunca ouviu o ensino de Jesus, ela ouviu alguém dizer que Jesus era famoso. Vocês imaginam o tipo de fé dessas pessoas? Nunca teve um encontro com Jesus de Nazaré, nunca ouviu o ensino de Jesus de Nazaré, nunca colocou em prática o ensino de Jesus de Nazaré, nunca andou com Jesus de Nazaré, ouviu dizer que Jesus era famoso, entrou a tribulação e a miséria na sua vida, aí ela quer apenas tocar a veste de Jesus, não quer nenhuma conversa, quer ir embora. Essa não é a fé bíblica.
Não é para isso que Jesus veio. Mas aí vem a seguinte questão: se eu estou dizendo que ela está indo por causa da fama, embora Marcos está registrando isso aqui, convém a gente perguntar onde foi que isto surgiu então? Como foi que isso começou? E aí eu quero, se você estiver disposto, vai no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que é onde nós estamos pregando, e aí eu vou dizer para você onde foi que essa história começou. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, depois que Jesus curou um endemoniado em Cafarnaum, no verso de número 28 do capítulo 1, nós lemos assim: correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Pronto, foi aqui que nasceu. A turma começou a divulgar a fama de Jesus de Nazaré. Quando isso aconteceu, eu espero que você fique com sua Bíblia aberta aí no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Quando isso aconteceu, as pessoas começaram a olhar para Jesus e ver que ele era uma pessoa famosa e não aquele que veio para nos reconciliar com Deus, morrer na cruz pelos nossos pecados e perdoar os nossos pecados. Começaram a olhar para Jesus como uma pessoa famosa. O que foi que Jesus fez? Está escrito aqui, no verso de número 35 do capítulo 1. O que foi que Jesus fez? Todo mundo está correndo atrás da fama de Jesus, e Jesus está fazendo o quê? Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um local deserto e ali orava. Jesus foi orar, porque aquele não era um comportamento regular do povo, não era o comportamento esperado. Jesus não veio para ser famoso, Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Jesus então vai orar, mas aí a gente pergunta: e aonde então estão os discípulos? E aí no verso de número 38, no verso de número 37, nós ficamos sabendo onde é que os discípulos estavam. Os discípulos estavam no meio do povo que estava falando que Jesus era famoso. Jesus levanta de madrugada para ir orar, e os discípulos levantam cedo para ir para os braços da multidão e saem procurando Jesus e diz para ele: olha, todos te buscam. Os discípulos gostaram da fama. Muitos de nós hoje gostamos de fama, pregamos por causa de fama, vamos para o ministério por causa de fama, queremos louvar a Deus por causa de fama, quer ser famoso. Os discípulos também gostaram disso. O que foi que Jesus fez? Observe o que diz o verso de número 38: vamos a outros lugares. Jesus não aceitou ir para a roda da fama. Jesus chamou os discípulos e falou: eu não vim para isso não. Vocês estão querendo essa multidão que está dizendo que eu sou famoso, que a minha fama está correndo? Eu quero ir para outros lugares, não quero ficar no meio disso. Mas ocorre que, conforme Marcos nos informa, a fama de Jesus correu por toda a circunvizinhança da Galileia e chegou nos ouvidos dessa mulher. Entenderam isso? Chegou nos ouvidos desta mulher, e esta mulher estava à procura de um espetáculo, de uma pessoa espetacular e não do Salvador do mundo. Então esta é uma fé impessoal, uma fé que só se pensa em tocar nas vestes de Jesus, virar as costas e ir embora, não quer relacionamento com Deus, não quer andar com Deus, e por isso nós estamos dizendo que esta fé não é bíblica. Esta fé não encontra amparo na palavra do Senhor. Pois bem, então nós precisamos fazer a seguinte pergunta: se esta fé não é bíblica e ela não encontra amparo na palavra do Senhor, o Senhor Jesus então corrigiu esta mulher?
a fé desta mulher, aí eu vou dizer para você, corrigiu. Eu vou mostrar aqui nas Sagradas Escrituras as 4 correções de fé que Jesus fez para com a manifestação de fé desta mulher. E aí eu quero que você preste atenção. Pois bem, o nosso texto nos informa que quando esta mulher tocou em Jesus, ela ficou curada. E aí é possível que você crie uma certa dificuldade na sua mente, no seu coração. Você pergunta assim, mas André, você está dizendo que ela foi uma fé falsa, que ela foi uma fé antibíblica. E como ela foi curada? Se está dizendo que ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada, e você está dizendo que a fé é falsa, como é que a gente resolve isso agora? É simples. Ela foi curada pela misericórdia e pela graça de Deus. E Jesus parou para corrigir, como eu vou fazer agora. É a mesma coisa que acontece comigo e com você. Quem aqui está sendo abençoado por Deus? Levanta a mão. Amém. E você acha que você merece? Quem acha que merece? Levanta a mão. Nem viver. Está vendo? Mas Deus está te abençoando. Então não é, por causa de Deus faz cair a chuva sobre maus e bons. Às vezes a gente pensa que Deus só faz chover na nossa terra. Não é verdade. Deus também faz chover na terra de quem até não acredita nele. Nós que somos de um coração ruim, nós achamos que as bênçãos de Deus só é para nós. E não é bem assim que ocorre. Eu estou aqui hoje, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é pela graça de Deus. Nós recebemos as bênçãos do Senhor, é pela graça dele, é pelo amor dele. Nós não estamos barganhando com ele. Eu recebo do Senhor o tanto que eu sou puro e santo. Se fosse assim, eu era paupérrimo, não tinha nada, não tinha absolutamente nada, eu não tenho nada para receber a graça e o favor de Deus na minha vida. É por amor e pela graça dele. Embora esta mulher teve uma manifestação de fé antibíblica, Jesus concedeu a cura a ela, porém corrigiu. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Observe bem no verso de número 30 do capítulo 5. Sugiro a você de novo que preste atenção. A Bíblia diz assim, que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Esse mesmo registro dessa mesma história, conforme eu disse, está nos 3 evangelhos primeiros. Idem Lucas escreve de uma forma melhor do que Marcos a respeito disso. Lucas diz assim, Lucas 8:46, Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Jesus não diz que saiu poder das vestes dele. Jesus diz que saiu poder dele, que de mim saiu poder, não foi da minha veste que saiu poder. E por que as Sagradas Escrituras estão dizendo isso? As Sagradas Escrituras estão dizendo isso porque senão, com o passar do tempo, a gente poderia ter pedaço dessa roupa de Jesus até hoje. Vocês já viram que tem gente que vai em Israel e que a água que ele traz de lá nunca acaba? Ele vende para a turma aí e tem gente que compra. E eu não sei como que ele conseguiu trazer no avião tanta água. Tem gente que gosta de amuleto. Já viu pregado na porta da casa? Você vê na porta da casa das pessoas, tem um amuleto lá. Mas não são só as pessoas não cristãs, não. Nós também temos. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91. Já viu aí nos carros? Tem gente, meus queridos, no planeta Terra que não tem a palavra de Deus. E nós, com as nossas superstições, ficamos gastando dinheiro, queimando Bíblia dentro de carro e deixando ela aberta lá, com sol, que é aqui no Brasil, um país equatorial, queimando as Sagradas Escrituras, mas com a superstição do Salmo 91 aberto, como se isso fosse resolver alguma coisa. Ou então a gente até prega de trás da porta. Já viu isso?
lá em casa, pregado lá o Salmo 91 para proteger. Tudo isso é superstição. Tudo isso se assemelha a pegar na veste, achar que a veste vai fazer alguma coisa. E tem muita gente que se esbarra nisso. E nisso a gente faz um monte de coisa, distribui rosa, pisa em cima de sal, faz um monte de coisas em torno disso. Jesus disse: olha, saiu o poder de mim, não saiu o poder das minhas vestes. Então Jesus está corrigindo a fé daquela mulher que disse assim: se eu apenas tocar na veste dele. Jesus disse: olha, não vai resolver nada. Você não pode ter uma fé desta forma, não pode ter uma fé desse jeito. Então, essa é a primeira correção. Segunda correção, Jesus diz assim no verso de número 30: quem me tocou nas vestes? Quando Jesus diz assim, quem, ele quer tirar essa mulher do anonimato. Ele diz: olha, fé não se manifesta de forma impessoal. Eu quero saber quem você é. Eu preciso ter um contato com você. Quem é você? Quem é? Eu quero saber quem é. Eu quero corrigir a sua perspectiva de uma fé impessoal, de uma fé que toca, que ninguém fica sabendo, é uma multidão grande, e eu vou embora curado e estou resolvido a minha vida. Não está resolvido. Jesus falou: você está enganada. Eu preciso saber quem é você. Eu preciso conhecer você. Então, a fé que agrada a Deus é uma fé que está diretamente vinculada à pessoa de Jesus de Nazaré, e não às vestes de Jesus de Nazaré. A fé que agrada a Deus está diretamente vinculada a um relacionamento pessoal com Jesus, e não foi curado e ir embora sem ter este relacionamento estreito com Jesus de Nazaré. Então, segunda correção que Jesus fez em relação à fé desta mulher, eu quero saber quem é. A terceira correção, no verso de número 33, diz assim: que atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio até Jesus. Ponto. Jesus falou assim: você não vai embora não, isso não é fé não. Eu quero saber quem você é, mas não é apenas eu saber quem você é, eu quero você frente a frente comigo. Eu quero ter um relacionamento próximo e estreito com você. Quando ela percebeu que não dava para fugir, aí o texto diz: e ela, atemorizada e tremendo, veio e ficou frente a frente com Jesus. Não tem outra saída, viu? A fé que agrada a Deus, a fé bíblica, é aquela que põe a pessoa frente a frente com Jesus de Nazaré. Não tem para onde correr. Nós precisamos olhar nos olhos de Jesus de Nazaré. E observe mais, não é só isso. O verso de número 33 continua: prostrou-se diante dele. Jesus precisa ser reverenciado. Deus precisa ser adorado. Não é eu tocar nas vestes, ele não me vê, eu não falo com ele, eu saio de fininho, vou embora, eu não tenho relacionamento, é impessoal, eu não prostro-me diante dele, eu não adoro. Isto não é fé. Entenderam isso? Aleluia. Então aquela mulher veio
ficou frente a frente com Jesus de Nazaré, e frente a frente com Jesus de Nazaré, ela prostrou-se. Não tem outra saída. Todas as vezes que nós ficarmos em pé diante de Deus, nós haveremos de nos prostrar diante dele. Ele é o Senhor e precisa ser tratado com reverência, com adoração, com louvor. Então, a terceira correção que Jesus aplicou no erro da manifestação de fé desta mulher. E a quarta correção, observe bem o que diz o verso de número 33 ainda, que atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, e o que diz a Bíblia? Declarou-lhe toda a verdade. Aleluia. O que é isso? Confissão. Então, quarta correção na fé desta mulher. Jesus disse que não era a veste, foi ele. Jesus disse que é pessoal, não é impessoal. Jesus disse que tinha que estar de frente dele e prostrado com reverência e adoração. E Jesus disse que a fé verdadeira é aquela que provém de um coração que confessa os seus pecados. Confissão. O texto aqui diz que ela confessou toda a verdade. Não foi só um pouco, não. Não escondeu nada, foi toda a verdade. Aí a gente pergunta, o que esta mulher pode ter confessado? Ela pode ter confessado que já estava doente há muito tempo, há 12 anos, tinha gastado tudo, que ela não tinha um bom relacionamento na família porque era impura, não porque a família fosse ruim, nas normas de então era impura. É igual mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Ficamos com a igreja fechada um bom tempo, e agora estamos vindo e não estão vindo todos, e a gente vem para cá de máscara. Então, imaginem isso lá no primeiro século, com a enfermidade desta mulher, que naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. Então aquela mulher começou a falar para Jesus isso. Mas foi só isso? Se não, porque o texto diz que ela contou toda a verdade. Então o que ela deve ter falado mais? Ela falou assim: olha, Senhor, o negócio é o seguinte, eu vim para procurar o Senhor só por causa da tua fama, não queria nada contigo não. Eu estava querendo me ver livre disso, mas não queria nada com o Senhor. Me falaram para mim da tua fama, como eu já bati em muita porta, achei que a tua seria mais uma porta. Mas eu não queria um relacionamento estreito contigo, eu estava querendo só meu interesse mesmo. Ela confessou mais o quê? Ela pode ter dito também assim, e há algo aqui que ela pode dizer, que ela pode ter dito para Jesus, que às vezes passa despercebido de todos nós. Ela deve ter dito para ele: ó Senhor, eu sou uma pessoa imunda, e eu não poderia estar aqui. E eu, além de não poder estar aqui, porque em quem eu toco fica imundo, eu toquei em várias pessoas, e toquei no Senhor, e o Senhor é um rabi. Quem toca num rabi, ele é passivo de penalidade de acordo com a lei. Mas espere aí, sabe o que passa desapercebido para nós? É que ela estava confessando os seus pecados a Jesus diante do pastor dela, porque a Bíblia diz que Jairo era o principal da sinagoga. Ele estava lá ouvindo, não podia fazer nada porque precisava de Jesus também, precisava de que Jesus fosse lá para curar a filha dele. E ela estava livre. E agora, se o meu pastor está aqui, se Jesus está aí, e se eu já fui rejeitada por todo mundo, se eles me rejeitarem, acabou para mim, acabou tudo, não tem mais a quem procurar. Mas o que é importante nós extrairmos daqui é: Jesus corrigiu a fé desta mulher nesses 4 pontos, e uma pessoa que tem fé,
é uma pessoa que confessa a Deus os seus pecados. Aleluia. Nós precisamos então entender que nós estamos indo, ainda que seja para procurar uma cura, ainda que seja para procurar um benefício, não podemos ir igual esta mulher inicialmente. Não, eu só quero isso, quero aquilo outro, e nada de relacionamento estreito com Deus. E pensando que em tocar as vestes que vai resolver, pensando que nós não precisamos estar diante do Senhor, pensando que nós não precisamos nos prostrar e reverenciar e adorar o Senhor, pensando que não é necessário nós confessarmos os nossos pecados. Então, Jesus corrigiu a fé desta mulher. Mas preste atenção a uma coisa aqui. A gente está dividindo para facilitar, mas na verdade, como é que está acontecendo? Como é que estas coisas aconteceram lá naquele momento? Jesus chama, para e diz assim, perguntar: alguém me tocou, quem foi? Não aparece ninguém. Ele insiste. Os discípulos pedem a Jesus para Jesus ir embora. Jesus diz: não, eu quero saber quem me tocou. A mulher fica apreensiva. Ela, percebendo que não dá para desaparecer, ela para diante de Jesus. Ela para diante de Jesus, e aqui que começa um drama. Você já esteve conversando com uma pessoa em que você espera que ela diga alguma coisa para você, e ela fica assim mais ou menos uns 30 segundos, que na sua cabeça parece uma eternidade? O que ela vai dizer? O que ela vai dizer? Já teve isso? O que aquela pessoa vai falar? E aquele silêncio sepulcral. Então, na hora que aquela mulher chegou diante de Jesus e fez tudo isso, bateu aquele silêncio, e ela ficou esperando o que ele vai falar agora. O que ele vai fazer comigo agora? Eu já fui rejeitado pela minha família, eu já fui rejeitado pelo meu cônjuge, eu já fui rejeitado pelos meus familiares, eu fui rejeitado pela sociedade, eu não posso estar em qualquer lugar, eu tenho que estar escondida, e mais do que isso ainda, eu gastei tudo que eu tenho, e eu ainda tornei algumas pessoas aqui imundas, e eu não consegui ficar oculta. Eles me descobriram. O que ele vai fazer comigo agora? Pronto, foi assim. Imagina aquele silêncio, meus queridos. Aquele silêncio é quebrado com a mais linda melodia que aquela mulher já ouviu na sua vida. Aquele silêncio foi quebrado por a mais bela canção cantada por Jesus de Nazaré. Querem saber que canção é essa? Depois desse silêncio sepulcral, depois que ela confessou toda a verdade, depois daquela eternidade de silêncio, o silêncio é quebrado com o cântico de Jesus: filha. Você quer coisa melhor? A mulher estava afastada da família, da sociedade, de tudo quanto é lugar. Ela nunca teve uma palavra de carinho ao longo desses 12 anos. Ela pensou que seria rejeitada como das outras vezes. Ela pensou que seria punida. Aí vem o cântico de Jesus de Nazaré: minha filha, minha filha. Não existe nada melhor do que o consolo de Deus para uma alma atribulada. Não existe nada melhor do que o consolo de Deus para uma alma perturbada. Minha filha. Meus queridos, eu vim aqui hoje e disse no início da minha fala que eu estava aqui para agradecer. Por que eu estou aqui para agradecer? Pelo carinho que o pastor Giovanni teve comigo quando ficou sabendo que eu estava doente.
E olha que nós temos raríssimas vezes que nos encontramos, é raro, mas ele ficou sabendo do meu estado de saúde, ele se comoveu comigo, e eu estou aqui para agradecer. Meus queridos, eu e o pastor Giovanni, nós somos humanos e pecadores. Quem disse para esta mulher, filha, não fui eu, foi Jesus de Nazaré. É diferente, a qualidade é diferente, a dimensão é diferente. E quando o pastor Giovanni me acolheu, ele me acolheu aqui na perspectiva humana. Quando Jesus diz filha, ele está levando aquela mulher para uma família além da terra, é a família de Deus. São aquelas pessoas que integram a família de Deus. Então Jesus diz filha. Mas Jesus não para aí, o texto continua, e Jesus diz assim: a tua fé te salvou. Aí eu pergunto a você o seguinte: qual foi a fé que salvou esta mulher? Foi a fé do verso de número 28? Eu vou reler para você. A fé do verso 28 diz assim: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ou foi a fé do versículo de número 33, que diz assim: então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Qual foi a fé? Foi esta, não foi? Não é a do verso 28. Jesus está dizendo: a tua fé é a do verso 33, não é a do verso 28. Agora, Jesus está se referindo à fé que ele mesmo, na condição de Deus, corrigiu no comportamento daquela mulher. É como se ele dissesse: olha, está vendo? É assim que tem fé em Deus. E esta fé te salvou. Meus queridos, então Jesus concedeu para ela a salvação, mas termina aí? Não. Jesus diz assim: vai-te em paz. Quando Jesus fala para aquela mulher, vai em paz, Jesus está dizendo para aquela mulher que absolutamente nada nesta vida e na vida do porvir pode arruinar a vida daquela mulher. Isso é paz. Quando nós recebemos a paz de Deus, nós recebemos a segurança de que nesta vida e na vida além da morte, nada nos arruinará, porque nós somos portadores da paz de Deus. Então Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: vai em paz, nada mais, nem nesta vida e nem na vida do porvir, nada mais vai arruinar a sua vida. Jesus parou? Não. Jesus continuou dizendo. Olha o que diz o texto. Verso 34. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. Ei, espere aí. Aquela mulher queria tocar nas vestes de Jesus para quê? Ela queria ficar livre do seu mal. Olha só como é que as coisas são. O mal na vida daquela mulher era a prioridade 1, a prioridade 0. Ela estava há 12 anos querendo a libertação daquele mal. Ela correu médicos, gastou dinheiro, dilapidou seu patrimônio, perdeu a comunhão com a família por causa da imundícia naquela época. Ela corria para cima e para baixo para ver livre do seu mal.
Curioso, na cabeça de Jesus o mal não era o número 1, era o número 4, era o último. Primeiro para Jesus tem outras coisas. Primeiro para Jesus tem a gente ser filho. Ser filho é mais importante do que ser curado do mal. Por isso que Jesus falou que às vezes é melhor que nós entremos no reino de Deus sem um olho, sem um braço, mas entremos. Porque isto é melhor. Jesus disse assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que Jesus disse isso? Porque o reino de Deus é melhor. Então, meus queridos, precisamos aprender isso. As nossas prioridades não são as prioridades de Deus. Nós temos uma prioridade, quando nós chegamos diante de Deus, Deus tem outras prioridades. Às vezes as pessoas pensam que elas estão orando e Deus não responde. Não é nada disso às vezes. Às vezes é porque eu tenho uma prioridade, mas Deus tem outra. Às vezes eu coloco aquilo que eu estou pedindo em primeiro lugar, mas Deus olha para mim e fala: André, eu coloquei em 10º lugar. Eu tenho outras coisas para te dar. Entendeu isso? Uma outra coisa. Ei, deixa eu dizer algo para você. Deus tem muito mais e melhor para dar para você do que aquilo que você está indo buscar. A mulher foi buscar a cura do mal, ganhou a filiação com Deus, ganhou a salvação, ganhou a paz de Deus. Deus tem muito mais para a sua vida do que aquilo que você mesmo está pedindo. Deus tem mais. Meus queridos, você já imaginou se Jesus não faz essas correções? Se aquela mulher tocasse em Jesus, fosse curada, como de fato foi, Jesus não parasse a comitiva, fosse embora para a casa de Jairo, olha o atropelo que ia dar. Se ele não parasse, não corrigisse a fé daquela mulher, ela ia ficar esparramando a fama dele por aí com a fé errada, porque ela já veio por causa de fama. Depois ela ia sair a confirmar: ele é famoso mesmo, eu fui lá e toquei e fui curado. Quem é ele? Não sei. Não, mas sabe o que mais? Se Jesus não para, ele chegava na casa de Jairo antes da menina morrer. Não tinha o milagre da ressurreição, chegava antes. Está lembrado da história de Lázaro? Depois que Jesus ficou sabendo, ele ainda demorou um pouco. Não é maldade de Deus, Deus quer fazer o melhor para você. Deus está no controle da história da sua vida e da minha vida. Ele vai fazer mais e melhor. Então precisamos abrir os nossos olhos para isso. Esta é, portanto, a fé que agrada a Deus. A mulher foi procurar uma cura e a mulher recebeu filiação, salvação, paz e a cura que ela foi receber. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe nesta noite e que nós tenhamos uma fé bíblica diante de Deus. Amém. Que Deus abençoe.